Passar um recado aqui para quem está assistindo a gente e está talvez até chateado conosco ou de eu li forma muitos triste. volta bad boy. Então, senhores, é hora do Clube do Remo. Remo. Estas são as cores do patrão da E a gente já começa com a notícia que vem da redação integrada de O Liberal. E aí, Caio, Lucas Lima pode estar pintando no Remo, pelo menos o Remo quer trazer o jogador, é isso? O Remo quer e tem bastante vontade de trazer o jogador, o que a gente sabe. Inclusive, dá os créditos à apuração do nosso repórter Fábio Will. O Sport, o último clube do Lucas Lima, tentou procurar o jogador para renovar o contrato. As partes não chegaram no acordo por conta de questões salariais. O Sport queria reduzir o salário do Lucas Lima de uma forma bem drástica, o jogador não aceitou. E o Remo, que já observava o jogador no mercado, entrou na negociação e fez uma proposta formal ao jogador. As partes negociam. O que a gente sabe é que há um interesse muito grande do Remo. O Lucas Lima é tratado como prioridade dentro do clube. Mas nada certo ainda. Houve uma proposta, há negociação. E se for pela vontade do Remo, contar com o jogador para a Série A do ano que vem. Só uma notícia quente, né? Um breaking news, digamos assim, uma reportagem que saiu agora de manhã do Diário de Pernambuco, dando os créditos aqui ao jornalista Lucas Vale. Ele afirma que o Lucas Lima solicitou a saída do Sport Recife em meio a esse processo de reformulação do clube. É porque o Lucas Lima, a intenção dele é de jogar a Série A. Ele quer se manter na primeira divisão. Então, será que ele teria mercado em um clube de mediano para cima? Eu duvido bastante. Acho que não. Coritiba. Ainda mais pelos anos... Fala, Matheus. Coritiba. Não, mas aí eu tô dizendo de mediano pra cima. Ali pra brigar Coritiba. com o Remo tá brigando hoje com o Curitiba ali, eu acho. Vitória, Coritiba. Vitória também. Coritiba. O mercado de Coritiba tava atrás que não dele vai também. brigar pra não cair, sabe? Ah, sim. Depende, né, cara? Porque, por exemplo, hoje, se tu vai pra um Santos, tu acha que tu te garante que tu não vai brigar pra não cair? Pois é, mas o Lucas Lima iria pro Santos de novo? Eu acho que não teria mercado. Não, eu digo dessa questão de quem não vai brigar pra não cair, eu acho que só dá pra te garantir Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. O resto, dependendo do ano, dependendo da situação... Olha o Inter ano passado, tá né? cheio de onda aí. O Inter investiu pra caramba, quase cai. O Sport gastou 25 milhões em 2 jogadores. Caiu. Então, até essa questão de quem vai brigar pra não cair, é até difícil saber quem é, cara. Confia que o Vasco não vai semifinalista, o Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Hoje eu não confio, não colocarei minha mão no fogo nesses times, mas a informação, eu já até conferi aqui, quem trouxe é de que o Coritiba estava atrás do Lucas Lima também. Agora eu não sei se é aquela questão de, muitas vezes, o time tá atrás. Significa que o cara foi lá e ofereceu para tal time. Então, para tentar fazer o negócio. De vez em quando acontece isso no futebol brasileiro. Mas a informação, o famoso radar, é que o Lucas Lima estaria no radar do Coritiba também. Do Remo, o Lucas Lima estava no radar há um tempo. Na verdade, desde acho que do final da última Série B, quando o Sport, enfim, já estava rebaixado, o Remo conseguiu acesso, o Remo começou a sondar oportunidades de mercado. O Lucas Lima era um dos cotados, então radar por radar, o Lucas Lima já estava no radar do Remo há um tempo. O que houve agora foi proposta, de fato, e o Lucas Lima é tratado como prioridade dentro do Remo para acertar essa contratação. E é um jogador, pelo menos uma característica, que o Remo, na teoria, tem, né? Com o Pana, com o Panagiotis. Mas o Lucas Lima é um nível um pouco mais acima, né? Mesmo com 35 anos de idade. Olha só no ano passado, pelo Sport, o Lucas Lima marcou 5 gols e deu 10 assistências, cara, em 2025. E ele vem mantendo essa média, principalmente de assistências. É um jogador que o Remo seria espetacular ter, né? Pelos números que ele vem apresentando, ainda mais num esporte que foi rebaixado da maneira que foi, o cara ainda conseguir fazer 5 gols e 10 assistências no ano é muita coisa, né, Matheus? E foram 6 assistências na Série A. Deu 6 assistências na Série A, marcou 3 gols na Série A também. E a informação do colega Pedro Maranhão, que arrebenta lá em Recife, ele, que é setorista do esporte, é que
o Coritiba, o Goiás e o Remo estão interessados, né? O Caio já trouxe detalhes que o do Remo é mais do que interesse, é prioridade. E segundo o Pedro Maranhão, o Lucas Lima, ele não quer integrar equipes que tenham como principal objetivo a luta contra o rebaixamento. E pode ser que o Goiás seja mais alinhado à expectativa de, como o Goiás brigaria pelo acesso, seria mais alinhado a essa expectativa. Qual é a grande questão do Lucas Lima? É que ele sai do Sport, que o Sport está numa crise danada, o Sport está devendo 50 milhões de reais entre salários e transferências a serem pagas. Isso já foi dito pelo executivo de futebol do Sport, ou seja, está quebrado. E aí o Goiás, como a gente conhece, o Goiás é louco, não duvido não que ele vai oferecer uma grana alta aí pelo Lucas Lima. Mais informação é que Coritiba e Goiás estão nessa concorrência aí pelo Lucas Lima, concorrência com o Clube do Remo. Cara, na Série B o Lucas Lima é um baita do diferencial. Se na Série A ele já contribui bastante, na Série B ele ajudou muito o Sport em 2024, cara, naquele acesso que o time pernambucano teve. Agora, qual seria o diferencial para o Remo oferecer para o jogador, para ele vir para Belém? Olha, com essa realidade, aqui a expectativa é apenas se manter na Série A. A gente não tem grandes ambições aqui de ser campeão, de conseguir vaga em Libertadores, nem nada. E acredito até que o Lucas Lima hoje quer se valorizar na carreira conseguindo bons resultados. O que daria para oferecer de diferencial? Lucas, nosso projeto é esse, a gente tem muita confiança, vem para cá que vai dar bom. Marcos Braz, Osório, grana, o que tá para seduzir aí o Lucas Lima, ou tudo isso? Acho que é um combo disso e assim, eu acho que se o Lucas Lima for pro Goiás, por mais que no currículo apareça lá um possível acesso, caso ele consiga na final da temporada, e isso seja muito mais positivo do que um possível rebaixamento com esses clubes, ele cria o carimbo de jogador de Série B, né? Mais uma temporada na Série B, o mercado do ano que vem já vai ter outro time de Série B querendo contratar ele, ou um time que caiu da Série A para tentar um outro acesso. Eu acho que a última fagulha, ou uma das últimas fagulhas que ele tem de se manter em Série A e ainda ter o rótulo de jogador de Série A, seria ficar no Remo ou no Curitiba, né? Como o Remo tem uma proposta mais palpável no momento, acho que ele partiria um pouco na frente nesse contexto. E eu acho também que o Osório, o Braz é um dirigente e um treinador que não são fora da caixinha desse comércio de meio baixo de tabela, de times de pouco investimento, como está inserido o Remo agora, e eu acho que isso pode, inclusive, abrir outras portas para o Lucas Lima no futuro, enfim, de trabalhar com um técnico que ele nunca trabalhou, com ideia de jogo diferente. Eu acho que o Braz mesmo pode abrir outras oportunidades de mercado, caso o Lucas Lima queira sair do Remo depois, enfim. Teriam esses fatores que não são tão práticos quanto campo e bola, mas que poderiam oferecer para um jogador que já está na reta final de carreira outras possibilidades. Matheus pediu a palavra. Fala, Matheus. Não, e só falar um ponto que aqui, onde é que o Remo pode ganhar ele? É na velocidade. É fechar rápido o negócio. Se o cara é prioridade, chegou contra a proposta, vê ali, faz um ajuste e fecha. Porque um dos grandes problemas do Remo, pelo que eu tô sentindo, é que as coisas estão demorando demais. Não sei se demora para a mensagem chegar em alguém, mas as situações do Remo em relação a fechar com o jogador, muitas vezes parece que está demorando um pouquinho. Então, se o Lucas Lima é prioridade e seria uma boa contratação, como o João falou, ele tem 35 anos, mas jogou a Série A quase que inteira no passado e foi bem no Sport, que caiu com 10 rodadas de campeonato, já estava na Série B, basicamente. Então, é contratar um jogador. Se ele é prioridade e eu entendo que ele vai ser a minha grande contratação nesse momento da janela, é fechar rápido, é correr, encher o saco mesmo do jogador, porque se deixar ficar em leilão, se deixar começar daqui a pouco vir gente indo atrás, vai perder de novo, como perdeu, por exemplo, o Pedro Rocha. O Remo contratou alguém melhor que o Pedro Rocha até agora? Ainda eu acho que não. Então, é fechar, é ir atrás desse tipo de jogador e ter essa velocidade, é ter essa certeza. Porque se ficar com essa questão de dúvida, isso aqui não quer, isso aqui talvez não queira, aí o Remo não vai contratar ninguém. Então, é fechar com o cara o mais rápido possível, porque se ele é a grande contratação, se ele é a prioridade, trate como a prioridade. Chegou proposta, o cara falou, olha, só quero isso aqui, ajusta, fecha e anuncia. Porque se ficar de novo nessa questão de novela, cara, o Remo ele tem que entender uma coisa. Se ficar sempre em novela, o Remo ele não vai ser muito a prioridade dessa galera. Chegar a proposta do Coritiba, oferecendo a mesma coisa, com um projeto melhor, Coritiba é SAF, até de um grupo agora lá com parte do grupo Del Valle.
o projeto do Coritiba tende a ser melhor. Aí depois vem um desesperado ali, um Inter, um São Paulo da vida, que de vez em quando aparece sondagem desses caras. Aí o cara vai para um desses. Então, se o Remo deixar virar novela, dificilmente o Remo fecha. A gente está falando de velocidade aqui, Mataus, e mais uma dúvida que fica pairando, né? Será que, por exemplo, o nome do Lucas Lima é consenso entre a diretoria e o Marcos Braz? Porque com essa situação toda do Jajá, cara, ficou feio pro Remo. Eu acho que é aí que mora o problema, inclusive. Porque se os dois quererem, diretoria, e aqui a gente coloca presidente, mas o pessoal ali que fica no entorno, e o Marcos Braz também querendo o Lucas Lima, aí é uma grande chance do negócio correr com uma rapidez. Eu acho que mas aí se eles ficarem batendo cabeça, aí vai ficar complicado. Eu acho que é aí que mora o problema dessas novelas do Remo. O Remo tem feito novelas para contratar justamente por isso. Por inconsistências de pensamentos e de opiniões entre os dois lados. Não é uma coisa muito, assim, grave ou escrachada, mas existem divergências que eu acho que às vezes são naturais dentro do clube. A questão é que isso está interferindo de certa forma nas negociações. Então, bora ver se realmente com o Lucas Lima as coisas podem evoluir de uma forma mais rápida ou não. O Murilo Cunha fala aqui, ficou feio pro Remo? Feio o quê? O Goiás pediu 5 milhões pelo cara. Tu queria o quê? Olha, feio porque fica vazando na imprensa e passa um recado ruim pro mercado de que a diretoria e o executivo de futebol não se entendem. Esse é o recado que passa. Uma instabilidade sabe? interna. O Goiás não tem nada a ver com isso. O Goiás não tem nada a ver com isso. Na história toda, a diretoria e o executivo ficar batendo a cabeça um com o outro. Mostrar que não há união, não há um consenso na maioria das vezes dentro do clube. E é claro que sempre vai haver. O problema é quando essas histórias vazam. Passa um recado ruim para o mercado. Esse é o ponto do argumento. Você ia falar, Yuri? O Mataus ressaltou que o Lucas Lima jogou a Série A quase inteira. Me chamou muita atenção o número de jogos dele nos últimos anos. De 2022 até o ano passado, ele teve em média 50 jogos por ano. Então a gente pode constatar que é um jogador que está bem fisicamente, que não vai viver no departamento médico, né, e pode contribuir muito ao clube nesse quesito. E também a média de assistências, né? Foram mais de 10 assistências por ano nos últimos 3 anos, de 2023 até 2025. É um jogador de números bem consistentes, na minha opinião. Só finalizando essa questão aqui do Jajá, respondendo aqui o ouvinte, o Murilo Cunha, falou que ele não vê por esse lado, que a questão é que o Remo queria o Jajá. A pedida, pelo mesmo, foi altíssima, não tem nada de feio. O Goiás subiu a proposta para um valor até irreal, porque não queria negociar o jogador, não queria perder. Isso é natural. Sim. Repito, o problema é qual é o Remo que queria o Jajá? É o Remo do Tonhão ou é o Remo do Marcos Braz? Esse é o problema da diretoria e do diretor de futebol ficarem batendo cabeça um com o outro e vazar isso na imprensa, cara. Esse é o problema. Enfim, porque a negociação só não andou e não foi mais fácil até, e criou toda essa celeuma ainda, ajudou a criar mais essa novela ainda com o Jajá, foi também um episódio sobre isso, essa indecisão do próprio clube, em decidir, em tomar uma unidade, uma ideia em conjunto do que queria aí de contratação e como queria conduzir principalmente esse negócio. Fala, Mataus. Não, e só pro torcedor entender, normalmente quando vaza é do clube que tá vazando, porque não é do staff do jogador, porque normalmente a gente ouve primeiro do clube, e aí a questão do clube tá bem... E eu já falei aqui, cara, eu entendo o problema que é quando vaza por um clube. Agora, se vazou a informação, eu tenho que falar sobre. Aí a culpa não é minha. Se o clube não protege a informação, a culpa não é nossa. Então é o clube buscar proteger essa informação, porque é justamente isso. Até essa questão dessa novela como todo, a forma como o Braz fala do contrato dele, fala, tá aí, tô trabalhando e tudo mais. Pô, ele também tá se protegendo. Ele fala que ele não vai sair do Remo se vier outra proposta e tudo mais. Ele fala disso. Mas é uma situação esquisita. É uma situação... Por quê? Não é só isso. São várias situações que o Remo tem que buscar. Cara, talvez a galera não tenha se ligado. Faltam menos de 20 dias pro início da Série A. Faltam menos de 20 dias pro início pro Remo, no caso. Pro Remo. E o Remo, por exemplo, se a gente olhar o elenco do Remo hoje, quantos jogadores a gente vê? Pô, esse cara... Eu cito aqui o caso do Pedro Rocha. Quantos jogadores o Remo contratou melhores que o Pedro Rocha? Não consigo dizer. Será que o Pikachu talvez no mesmo nível? Ano passado o Pikachu foi um pouquinho pior, mas é um bom... talvez o Pikachu é a melhor contratação do Remo até agora.
mas acho que ainda falta um pouquinho mais para a gente ter uma solidez. E eu não estou comparando o Remo com o Flamengo, com o Palmeiras, com Atlético Mineiro, com o Cruzeiro. Eu comparo, por exemplo, com o Vitória, que é a realidade mais próxima. Se a gente olhar o elenco do Vitória, até por ter permanecido da Série A, o Vitória vai de novo, o Vitória ficou na Série A. Qual é o objetivo do Vitória na Série A esse ano de novo? É ficar na Série A de novo, é tentar a permanência de novo. Então, o elenco do Vitória, se a gente comparar com o do Remo, é muito mais um elenco de Série A. Então o Remo ele precisa evoluir isso, até porque tem jogadores hoje no elenco do Remo que a gente pode acreditar que vai ser o ano desse cara, mas que não se deram bem na Série B. O Tassano foi achincalhado quando ele faz a besteira lá no Baenão. O Marrone não foi nem utilizado nas rodadas finais. Cantígio se lesiona e volta bem contra o Goiás, inclusive foi muito bem, mas não te deu a certeza ainda. Então o Remo ele tem que se ajustar, porque o cara não vai chegar e tá tudo certo já numa semana, 3 dias já vai entender. Ele vai precisar ter a questão do entrosamento e o Remo ele vai precisar desse tempo, que a gente tá cada vez vendo passar mais. E como disse o próprio Marcos Braz, né? Não cobrem contratação, cobrem resultado. A partir do dia 28, na verdade dia 18, a gente vai começar a cobrar resultado em campo, né? E ver como é que essas contratações estão rendendo. E tomara que o clube do Remo consiga contratar o Lucas Lima, cara. Seria um baita reforço, tá? Seria um baita reforço para a Série A o Lucas Lima, ainda mais para um time de característica que o Osório quer ter, que sempre teve na carreira de jogar de uma forma mais criativa, mudando posições dos jogadores, sendo bastante livre em campo. Lucas Lima seria uma peça importantíssima para o Remo. Tomara que o Leão consiga trazer. Por falar em Osório, vamos mostrar a apresentação do novo treinador do clube do Remo, porque ele concedeu uma entrevista coletiva ontem à noite, lá em Camaragibe, em Pernambuco, no CT do Retrô, e ele comentou alguns assuntos, né? Vários, na verdade. Foi quase meia hora de entrevista, a gente vai trazer alguns cortes importantes aqui. O primeiro sobre metodologia e a forma de trabalho que o clube deve desenvolver durante a pré-temporada e também durante a temporada. O Osório fala espanhol, é compreensível, mas da mesma forma a gente vai traduzir aqui no final, mas vamos ouvir o colombiano treinador do Clube do Remo, falando pela primeira vez agora, de fato, como integrante da comissão azulina. Vamos lá. Dos cosas que son diferentes. Una, la metodología seguirá siendo la misma, la llamamos metodología ecléctica, porque unimos la metodología de los españoles, el método estructurado, con la de los portugueses, la periodización táctica y los trabajos analíticos de muchos entrenadores en el mundo, más mis propias ideas. La metodología es entrenar el juego a través del juego todos los días, día a día, para mejorar individualmente y colectivamente en la toma de decisiones en el juego. Esa metodología se mantiene. Sobre la idea de juego, seguiré siempre entrenando a tratar de hacer goles y parece sencillo, pero es muy difícil, y a que no nos hagan goles a nosotros. Entonces, el juego ofensivo siempre será el plan A. Entiendo que en Brasil es muy difícil y tenemos 2 estructuras diferentes, 3, para jugar de local y de visitante, pero siempre con la misma idea de juego. Então tá aí, né? O Osório basicamente falando de que a metodologia dele não vai mudar, ele vai continuar trabalhando da mesma forma, né? Principalmente sempre com a bola todos os dias para melhorar a decisão dos jogadores em campo. E falou nesse final que vai ter 2 a 3 estruturas para jogar, né? 2 ou 3 formas de jogar, dependendo se for jogar de casa, de visitante e também dependendo do adversário, senhores. Eu queria falar um pouquinho sobre o Osório. Eu acho o Osório um cara muito rico taticamente, um cara muito conhecedor do futebol. A minha grande questão é se ele vai ter o elenco que ele quer ter para poder aplicar o estilo de jogo que ele tem. Essa é a minha grande dúvida sobre ele. Eu acho que na coletiva ele, quando questionado um pouco sobre esse assunto, ele deixava sempre muito claro que ele não ia abrir mão do modelo de jogo dele. Eu acho que esse ele não vai mesmo. Acho que o Osório não está aqui devendo nada para ninguém. Acho que ele vai realmente
colocar em campo o time que ele quer jogar. O problema é se ele vai ter peças o suficiente para isso. Eu acho que outra pergunta que faltou um pouquinho nessa coletiva era se no primeiro jogo do Remo na temporada, contra o Águia, beleza, é um torneio diferente, é uma Supercopa estadual, mas o Remo vai jogar com que time? É um time alternativo? É o time principal? Já vai querer aquecer alguns jogadores para estar na Série A 10 dias depois? Acho que ficaria essa dúvida pra gente, tentar entender que time do Remo vai ter a partir do dia 18. E aí, Yuri? Me chamou muita atenção essa postura do Osório de que a tática, o jogo sempre ofensivo, né? Então ele tá querendo dizer, o que ele tá querendo dizer é que ele não vai chegar com medo na Série A, né? Independente do adversário, vai jogar pra frente, tá exaltando confiança, demonstrando confiança em todo o elenco e buscando competir, né? Exaltando. Eu gostei muito desse tom de competitividade que ele falou, que quando falou sobre o jogo que ele pretende imprimir desde o início da competição. E aí, Matheus, jogar sempre para frente de uma forma meio adaptada, né? Pelo menos foi o que eu senti da coletiva, o Matheus dele falando dessa forma, quando ele afirma que vai jogar, quer ter 2 ou 3 formas diferentes de jogar, né? Porque se ele já treinou equipes de Série A, como São Paulo, onde ele vai ser favorito em vários jogos, né? Pelo menos vai ter a obrigação de ganhar, porque ele tem um time tecnicamente melhor. Atlético Paranaense também tinha mais recurso humano, também para poder desenvolver o trabalho, e olha que lá ele nem durou muito, durou 2 meses. No Remo ele vai estar numa posição diferente, né? Não vai deixar de jogar para frente, mas vai ter que ter um cuidado um pouco maior com a defesa, né, Matheus? Como o Caio disse, na questão do nível de jogador que ele vai precisar ter para colocar em prática o estilo de jogo que ele quer, é um nível um pouco diferente, porque o cara, além de ter a qualidade técnica, ele vai ter que ter a intensidade, ou além de ter a intensidade, ele vai ter que ter a qualidade técnica, para, claro, no mundo ideal do Osório. Eu entendo que, com a capacidade do treinador, ele já viu que talvez não dê para entregar 100% do que ele queira com esse elenco do Remo em uma Série A do Campeonato Brasileiro. Se fosse talvez no nível mais baixo em relação ao potencial financeiro do Remo, aí talvez ele conseguisse, por exemplo, dentro de uma Série B, colocar 100% da ideia dele. Mas ele é um treinador que a gente acredita que tem a capacidade de entender que a ideia principal dele pode ser a que a gente conhece, ser um treinador intenso, que marca lá em cima, que morde, que é agressivo com e sem bola. Isso é o core do Osório, podemos dizer assim. É o coração do futebol do El Prof, como ele é conhecido. Agora, a gente sabe que, até pela logística que o Remo vai ter na Série A, é mais difícil conseguir fazer isso. Porque o cara vai cansar mais, vai ter pouca recuperação, não vai conseguir colocar. Por isso até que ele usa muito de girar o elenco, né, no seu tempo. E no Remo ele vai precisar girar ainda mais por conta desse início de trabalho. E eu repito, eu não entendo por que o Campeonato Paraense vai começar tão tarde. O Campeonato Paraense já devia ter começado. Para mim isso vai atrapalhar e muito o Remo no início. É claro que hoje o torcedor vai... Aquela famosa pergunta, o que tu quer? Ganhar o Parazão ou ficar na Série A? O torcedor vai falar ficar na Série A. Mas se a partir do momento em que os jogos do Campeonato Paraense começarem a atrapalhar a logística do Remo, ele vai ter que botar um jogo para um elenco para um jogo, o elenco para o outro, e aí vai ficar jogo em cima de jogo e resultado em cima de resultado, e aí o torcedor vai ficar, a gente ganhou do Mirassol, mas aí empatou tal jogo, tá? Vai ficar esquisito uma situação do Remo, então ele vai ter que ganhar todos os jogos, vai ter que voar no Parazão, porque a torcida vai querer que o Remo de Série A voe no Parazão, vai ter que ganhar do Vitória lá, ou pelo menos voltar com empate, ganhar do Mirassol aqui, isso aí é 100%, tem que ganhar do Mirassol aqui, então é um início de trabalho que eu fico preocupado justamente por conta disso, porque o Remo ele vai precisar já apresentar um nível muito forte em 3 competições, basicamente, porque, beleza, Supercopa, se não ganhar, o que muda na história do Remo se ele não ganhar a Supercopa? Acho que não muda quase nada. Mas se ele não ganha a Supercopa, o que muda na pressão em relação ao trabalho do Osório? A gente sabe que muda muita coisa. A gente sabe que muitas vezes jogos que, em teoria, são menores, por exemplo, hoje, esse ano, qualquer jogo que não seja Campeonato Brasileiro para o Remo vai ser muito menor. Até mesmo Copa do Brasil. Então o Remo ele vai ter que saber lidar com isso. Então ele precisa ter essa noção de que, para o Osório colocar em prática o estilo dele, primeiro, tem que ter jogador do nível, e segundo, tem que ter tempo.
tem que dar tempo pro treinador. O Osório é um treinador de médio e longo prazo. Então eu espero que o Remo mude a sua ideia de futebol, porque nos últimos 2 anos foi 3, 4 treinadores por ano, perdão. Então é dar tempo para um treinador que tem um trabalho diferente, tem um estilo diferente e que vai ter que se adaptar à realidade do clube do Remo. É uma pressão que a torcida e também a imprensa cria. E aqui é uma meia-culpa que a gente mesmo faz. Apesar de pregar também aqui calma para esse tipo de projeto. Eu, pelo menos, tenho falado que a prioridade tem que ser sempre o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paraense esse ano vai ser bacana ganhar? É bom você engatar uma vitória em cima da outra, dá confiança, dá. Mas o que importa de verdade esse ano é o brasileiro. Eu acho que o torcedor do Remo vai estar mais feliz de ficar na Série A no ano que vem do que ser campeão paraense se tiver que escolher alguma coisa. Se tiver os dois mundos, sensacional. Mas hoje o elenco do Remo ainda não tem a profundidade, acredito que para dar conta de todas as competições. Vão precisar contratar mais robustez. E aqui eu digo jogador que tenha mais lastro, que tenha um nível técnico um pouco mais acima, né, do nosso futebol aqui regional. Mas esperar para ver o que vai acontecer. A gente só vai poder falar alguma coisa de fato, se esse time vai funcionar ou não, as primeiras impressões de verdade, só quando jogar, cara. Só quando jogar contra o Águia, quando jogar com o Bragantino, a gente vai ter uma ideia do que esse Remo vai poder fazer contra o Vitória. E a mesma coisa, a imprensa baiana, por exemplo, está falando do Vitória. O Vitória ainda não jogou, o Vitória ainda não estreou no Campeonato Estadual. É tudo um ponto de interrogação. O que a gente tenta fazer é tentar fazer uma análise com as peças que a gente tem. Vamos ouvir o Osório de novo, falando sobre o maior desafio, o que ele acha que vai ser o maior desafio nessa jornada no Clube do Remo. Vamos lá. El desafío es mostrar consistencia en nuestro juego y que podamos a través del juego controlar y generar nuestras mejores oportunidades para ganar. Sobre el elenco, creo que tenemos muy buenos atléticos en la parte de fuerza, de rápidos, de competitivos. Y si a eso le sumamos la técnica, yo creo que tenemos un buen time, un buen equipo, pero vamos a traer otros jugadores más para tener el mejor elenco posible. Tá aí o Osório, né? Destacando o principal desafio que o Remo vai ter é justamente ter consistência durante a temporada. E a coisa que eu tô mais vendo aqui no chat, Mataus, Yuri e Caio, torcida chamando a gente de pessimista, torcida chamando a gente de secador. Cara, de verdade, eu entendo o torcedor. Eu entendo o torcedor, porque Remo e Paysandu não estão acostumados a estar na posição, levando em consideração uma temporada inteira, de não ser o time que tem a responsabilidade e obrigação de ganhar. Vai ser o primeiro campeonato em muito tempo, e aqui a gente fala principalmente do Remo, que o Remo vai chegar sendo um dos times mais fracos da competição. Não é o mais forte, passa muito longe de ser o mais forte. É claro que pode surpreender, pode, mas, cara, a gente tenta analisar baseado no que a gente vê na Série A, que é um sarrafo acima. E o torcedor, eu entendo, Mataus, a frustração com a gente por estar fazendo esse tipo de análise agora, e só quem pode dizer o contrário, mostrar o contrário é o time em campo. Mas o cenário é esse, Mataus. É o Remo que está voltando para a Série A depois de 30 anos, não depois de 3. E tem algumas coisas que me incomodam. Uma beleza, a gente tem um grande exemplo que é o Mirassol. Só que o Mirassol é a exceção, galera. A estrutura do Mirassol está pronta já há uns 5 anos. Já era para o Mirassol ser no mínimo um time de Série B há muito tempo. Isso é um outro ponto. E estrutura faz sim diferença. Mirassol é lá de São Paulo, ele consegue muitas vezes até investindo, isso é curioso, às vezes o cara para jogar em São Paulo, o cara recebe menos do que para jogar em Belém, parece doidice, mas acontece isso, tem jogador que às vezes em Belém ganha
20, 30 mil, vai para São Paulo e vai ganhar 10, 15. Isso aí acontece. Então, primeiro de tudo é esse ponto. O Mirassol é a exceção. Se o Remo virar o Mirassol de 2026, vai todo mundo ficar muito feliz, porque a gente quer fazer Libertadores, quer fazer Sul-Americano, o que vier pela frente. Porque seria excelente. Mas o Mirassol é a exceção. Qual é a regra? É o time que sobe sentir dificuldade. Vocês sabem quantos por cento dos times que subiram caíram no primeiro ano? 40%. De 2007, que foi depois que virou, 2006 teve ali 20 times na Série A e tudo mais, de 2007 até ano passado, 40% dos times caíram no primeiro ano. A maioria dos times, se eu não me engano 60%, 70%, cai com 2, 3 anos de Série A. Por quê? Porque é muito difícil ficar na Série A. O Vitória sobe, vai brigar pela 2024, briga pela permanência, vai brigar pela permanência de novo. O Sport, se subir esse ano, o que ele vai brigar no que vem? Pela permanência. Goiás, pela permanência. Coritiba, querendo ou não, vai brigar pela permanência. Então a gente tem que colocar a realidade pro torcedor. O Remo vai brigar pela permanência. E brigar pela permanência, muitas vezes, cara, é o time perder 14, 15 jogos, ganha 12, excelente, ele fica na Série A. Então é entender esse nível da competição. A Série A é muito difícil. A Série A é difícil para quem joga quase todo ano. Olha um Vasco. O Vasco conseguiu se estabilizar na Série A? A gente consegue dizer que o Vasco hoje é um time estabilizado na Série A? Se não é, ô Matheus, se não é o Neymar virar o Neymar na reta final, o Santos tinha caído, pô. Com investimento milionário. E aqui a gente não está dizendo que o Remo vai cair. A gente está dizendo que a luta do Remo é para não cair. E é que pro torcedor ter isso na cabeça dele, porque pode acontecer daqui a um tempo, o Remo perde para um Atlético, para um Fluminense, é normal, acontece, porque é muito difícil. E teve um torcedor que falou, no ano passado o Matheus falou a mesma coisa. Se a gente for pegar o primeiro time do Remo no passado, vou só falar rapidinho aqui pra galera. Quantos jogadores terminaram a Série B pelo Remo? Rangel, titular, Cadu saiu, poderia ter ficado tranquilo. Rafael Castro e o Lucão era a zaga do Remo na primeira partida do ano, vocês lembram? O Rafael Castro e o Lucão foi em 2025. Sávio na lateral, ficou. Pavani, titular absoluto no início do ano, saiu, pouco utilizado. Denner, Dodô e Ítalo, nem terminaram o ano. Jaderson e Maxwell, acho que poderia ter mais oportunidade no ano, mas acabou não saindo. Então aquele elenco, se o Remo joga a Série B com esse time que iniciou, será que estava tudo tranquilo na Série B? Eu acho muito difícil. Então é só pra gente entender o nível que um elenco precisa ter pra gente começar. Cara, o ano vai começar pro Remo agora, já nessa próxima semana. O Vitória já vai ter jogado 5 partidas, inclusive um Bavi, se não mudarem de data. O Remo vai estar na sua terceira partida estreando na Série A com um elenco que ele vai estar jogando há uma semana. Então é uma coisa, a situação do Remo é muito difícil para esse início de ano. Não duvido que janeiro e fevereiro sejam os anos mais difíceis para o Remo na temporada, por conta da sequência de jogos que o time vai ter. Olha, vou passar um recado aqui para quem está assistindo a gente e está talvez até chateado conosco, ou de eu li muitos triste. Volta Bad Boy. Estão falando aqui Volta Bad Boy, falando Volta Abner. Se vocês verem as lives do Abner e também do Bad Boy, a análise deles não tá tão diferente assim na nossa não, tá? Não tá tão diferente. Ninguém tá se empolgando, ninguém tá Alice no País das Maravilhas, como diz aqui o Bad. A gente tá tentando ver a situação com o máximo de realidade possível e não colocando as expectativas acima do que elas realmente são. Inclusive o próprio Abner. Ou a gente estaria mentindo para vocês, dizendo, olha, tá tudo bem com o Remo tá fazendo contratações espetaculares, tá tudo de boa, o Remo vai brigar pela Libertadores. Inclusive... Essa é a realidade. Cara, a gente sabe que não é. E o que eu mais quero, o que mais todo mundo aqui quer, porque ninguém quer ficar trabalhando em jogo de Série D, jogo de Série C, jogo de Série B, é que o Remo prove o contrário. Que o Remo calhe a boca de muita gente, não só a nossa, aqui que está projetando uma temporada difícil, mas também de muita gente pelo país também que também vê o Remo hoje como um azarão na maioria dos jogos. Essa é a nossa vontade.